e nós vamos fazer a leitura de um texto. Está no Evangelho de João, capítulo 11, João 11, 1, João 11, 1. Fala conosco, Deus, tenha misericórdia da minha vida e da graça, me ajuda, me usa do jeito que o Senhor entender que é o melhor jeito, em nome de Jesus. João 11, 1. João 11, 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Verso 7. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Verso 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Verso 23. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Verso 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho
e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele, deixem-no ir. Graças a Deus. Essa semana eu estava fazendo uma reflexão, pensando na palavra. A gente passa a semana pensando no domingo, buscando de Deus a direção para conversar e poder, de alguma forma, contribuir na vida dos irmãos. E em alguns momentos Deus me levou a histórias e a situações de ressurreição. E aos poucos foi ficando clara a informação. Aos poucos eu fui entendendo de uma maneira assim, sem ter nenhum tipo de dúvida a respeito do assunto ou do tema para conversar neste domingo, que era a ressurreição. Então eu fiz a reflexão em algumas situações, ouvi, assisti. Ainda, se eu não estiver enganado, foi ontem, eu compartilhei um vídeo com vocês que falava da irmã que dizia que a igreja estava morta. Não foi você não, né, Lígia? Então a irmã dizia que a igreja estava morta. É uma música, né? Uma situação ali. Isso foi ontem, quer dizer, com o passar dos dias foi acumulando, foram situações relacionadas à ressurreição sendo direcionadas. Ainda ontem eu recebi e eu achei legal até compartilhar com você. Quando o pastor ele ouve e ele entende que a irmã está falando que a igreja está morta, então se está morto tem que enterrar. E ali ele prepara o funeral da igreja. E ele coloca o caixão no altar e ali o pessoal está fazendo o sepultamento da igreja. E dentro do caixão ele coloca o espelho e chama o povo para vir dar a última olhada, né? A despedida da igreja. E quando cada pessoa olha para dentro do caixão, eles veem, na verdade, o rosto deles através do espelho. Claro que isso é uma história, né? Talvez até alguém tenha feito essa dinâmica. Aqui nós já chegamos a fazer dinâmica semelhante, não fazendo uso de um caixão, mas chegamos a fazer uma dinâmica semelhante. Quer dizer, é um fato que muitas vezes, e aí a psicologia vai falar, a psicologia vai explicar com mais detalhes. Aquilo que eu falo do outro, ou aquilo que eu vejo e costumo valorizar no outro, muitas vezes é algo que eu estou vivendo, é algo que eu estou enfrentando. Então, muitas vezes, e essa conversa, ela dá pano para manga. Ela dá pano para manga porque, às vezes, dentro do casamento, o marido costuma acusar, apontar para a mulher determinada situação, mas, na verdade, quem tá passando aquele tipo de situação é o próprio marido. O contrário também, às vezes, acontece. A mulher, ela aponta o marido, o marido isso, o marido aquilo outro, e na verdade, quem está passando aquele tipo de situação é a própria mulher. Isso é explicado pela ciência, não estamos nem falando da fé, é da ciência.
Então, às vezes, nós olharmos para determinada situação e emitirmos um parecer em relação a determinada situação ali, na maioria das vezes, vai muito mais apresentar algo que nós estamos vivendo do que está acontecendo de fato à nossa volta. Vai muito mais apresentar. Aí eu fiquei olhando, fiquei pensando. Eu estava com o texto do Lázaro, pensando. Eu fiquei imaginando, dentro de todo esse contexto, foi uma semana onde você vai mastigando uma coisa aqui, outra ali, vai pensando outro, você vai. E eu pensei a respeito do Lázaro, uma ressurreição literal. Jesus ressuscitou o Lázaro. Mas Jesus, ele ressuscita o Lázaro de forma literal. O Lázaro morreu mesmo. E Jesus vai até onde o Lázaro não estava sendo velado, até onde o Lázaro estava sepultado. E ali Jesus, ele opera o milagre da ressurreição na vida do Lázaro. E Deus falou no meu coração algo muito forte, eu fui tocado de um jeito muito forte. Quando Deus me disse, eu tenho ressuscitado pessoas todos os dias. Eu tenho ressuscitado pessoas todos os dias que estavam mortas. Que estavam mortas. É interessante que até o Luiz nem sabia da história, mas Deus estava usando ele para falar comigo no decorrer da semana. Ele veio perguntar a respeito da pessoa que está fazendo a coisa errada, ela está morta, a pessoa que comete determinado pecado. Ele falou lá com as palavras dele, mas o sentido era esse, a pessoa está morta. Ele nem sabia que eu estava fazendo a reflexão a respeito disso. E Deus usou ele para ir confirmando a direção. A história mostra a situação de uma família. A história mostra uma família que era amada, querida por Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Inclusive eu ouvi no decorrer da semana algo que eu não tinha parado para pensar. Talvez você já parou para pensar. Eu não tinha parado para pensar. Jesus amava o Lázaro, mas o Lázaro não era discípulo de Jesus. O Lázaro era um amigo de Jesus. E existe diferença entre discípulo e amigo. O discípulo, ele vai estar junto ali no dia a dia aprendendo. O amigo é amigo. Ele é amigo. Ele muitas vezes, ele nem vai estar tão próximo a ponto de aprender. Mas a Bíblia valoriza, dizendo, há amigo que é mais chegado do que um irmão. Muitas vezes o amigo, ele é aquela pessoa muito mais, que vai contribuir muito mais na vida da pessoa do que um próprio familiar. Então o Lázaro era alguém que era querido por Jesus. E o pregador, quando ele fala, ele até aponta dizendo, Lázaro não tinha idade para vir a ser um discípulo. É por isso que Lázaro não foi chamado como um discípulo. Porque ele ainda não tinha idade. E aí ele explica a teoria que ele aponta a respeito do Lázaro. Bom, enfim, né? Vamos conversar então. Primeira coisa, uma família amada por Jesus. Mesmo sendo uma família amada por Jesus, não estava livre das dificuldades. Mesmo sendo uma família amada por Jesus, passa pela dificuldade extrema que é ter alguém morto dentro de casa. Eram amigos de Jesus, eles tinham intimidade com Jesus, a ponto de, no momento da dificuldade, eles enviarem a Jesus a informação. O Lázaro
ele morreu. O Lázaro está doente e logo Lázaro vem a morrer. Jesus, ele ama tanto Lázaro e a família do Lázaro que ele procura dar a oportunidade de não deixar que nenhum tipo de mal entendido venha acontecer. Ele podia ter ido na mesma hora, no mesmo dia, ou logo no dia seguinte, operado o milagre na vida do Lázaro. Acontece que acreditava-se que ainda até o terceiro dia após alguém ter morrido, o espírito que ficava andando, que ficava rondando o corpo no lugar onde o corpo estava, o espírito podia voltar para dentro do corpo e a pessoa ressuscitar. Era uma crença. Então Jesus, ele não dá margem para que a crença popular ela acabe prevalecendo ali no fato de Lázaro vir a ressuscitar. Se ele chega antes e ressuscita Lázaro, iam dizer, isso é normal, isso acontece. O espírito estava rondando, não tinha saído da casa, não tinha saído da... Era crença popular, mas as pessoas elas tendem a acreditar nessas crenças, nessas fábulas. Então Jesus, ele não vai na hora, ele espera um tempo. Ele, tendo esperado o tempo, ele vai até a casa de Lázaro, tão logo ele entenda ser a melhor hora. Jesus, ele sempre chega na melhor hora. Quando Jesus está a caminho, ele é confrontado por uma das irmãs de Lázaro, que dizem, olha, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus, ele rebate a dificuldade apresentada através da fala, falando exatamente da Bíblia. Exatamente da Bíblia. É para crer. Eu falei para você crer. Se você crê, você vê a glória de Deus. Às vezes a dificuldade ela se apresenta de um jeito que nós somos tentados a falar o que não devemos falar, mas ignoramos aquilo que não podemos esquecer. A palavra de Deus é que vai nos fortalecer. Quem estava aqui na quarta-feira vai lembrar do que nós conversamos. A palavra sustenta o milagre. Milagre sem palavra, ele simplesmente leva a pessoa a ser iludida em determinadas situações, e tão logo ela absorva o impacto do milagre, ela se esquece quem foi que operou o milagre na vida dela e que aquele que operou o milagre tem muito mais para fazer. Então a palavra ela é importante. O momento era de dificuldade, o momento era de dor, o momento era de tristeza, mas a palavra devia estar mantida. Se creres, verás a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, é para que a glória seja manifesta. Essa dificuldade, esse problema, essa situação adversa, não é para acabar com você, com a sua casa, com a sua família, é para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida e através da sua vida. E Lázaro está lá no túmulo, morto. A Bíblia diz que ele já estava cheirando mal, porque já faziam 4 dias que ele estava sepultado. Mas Jesus chega ali dentro daquele espaço onde estava o túmulo, e haviam pessoas à volta, e Jesus ele dá uma orientação: arranquem a pedra, tirem a pedra. E quando essas pessoas elas fazem o que Jesus orienta a ser feito, a partir, veja que a palavra foi liberada, tire a pedra. Antes do milagre veio a palavra, tiraram a pedra, logo após o milagre foi operado. Qualquer pessoa que quer desfrutar do milagre da melhor forma possível, não pode ignorar a palavra. Não tem como desprezar a palavra, porque é a palavra que limpa, que fortalece, é a palavra que gera fé, é a palavra que fortalece a pessoa, é a palavra. É a palavra. Então, tira a pedra. Eles tiraram a pedra. Após ter tirado a pedra, Jesus faz o quê? Ele chama o Lázaro para fora. E quando ele chama o Lázaro para fora, a Bíblia diz que o Lázaro vem. Imagine você estar num lugar desse jeito. Imagine você estar num cemitério. E tendo sido aberta a sepultura, o morto sair de dentro da sepultura.
Vem para fora. O morto veio. Eu não sei você, eu não sei, eu posso falar por mim. Talvez se eu estou numa situação como essa, é capaz de eu sair correndo, largar a Marcinha, largar o Luiz para trás e fugir. Não sei você. Talvez você fica. É uma situação inusitada. É uma situação. Tem gente que vai num velório, a pessoa não é capaz de olhar, não entra dentro da sala onde o corpo está sendo velado, a pessoa não olha o corpo ali no caixão. Tem gente que tem barreira, bloqueio com esse tipo de situação. Agora imagina o morto levantando. Foi uma coisa que abalou ali naqueles dias, naquela hora, a vida, a história de muitas pessoas. Muitas pessoas foram tocadas de uma maneira sobrenatural. O ressuscitado foi o Lázaro. Mas as pessoas elas foram impactadas com o poder que havia sido manifesto na vida do Lázaro. Quem saiu vitorioso ali? O Lázaro. Estava morto, cheirando mal. Agora está vivo. Mas e as pessoas? E as pessoas? Como que ficou na vida dessas pessoas? O impacto de ver alguém morto, que eles choraram, que eles sepultaram, agora está em pé. Imagine como ficou. Então, o Lázaro ele vem para fora. Chama a atenção o verso 44, aqui no final, aonde diz: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Tire as faixas. O morto estava enfaixado. O morto estava envolvido. O corpo estava protegido pelos panos. E Jesus faz o quê? Jesus não tira a faixa do morto. Jesus fala para que as pessoas pudessem tirar a faixa do morto, para o morto poder seguir, só que não estava mais morto, estava ressuscitado, poder seguir a vida deles. Eu fiquei pensando, e Deus falou, eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu tenho dado vida a pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. Só que uma coisa é nós olharmos alguém que estava numa sepultura e ressuscitou, outra coisa é olhar para a pessoa que não está na sepultura, mas que está morta em seus delitos e pecados, mas não está dentro de uma sepultura, não está num caixão, mas está morto. A pessoa é uma morta viva, ou é uma viva morta. É alguém que só está ali andando para lá e para cá, mas que espiritualmente está morto, está morta. Então o texto ele chama atenção para nós pensarmos nessa manhã. Ô Miguel, me ajude, por favor. Deixa só eu abrir aqui a minha lista de referência. Colossenses 3. Colossenses 3. E aqui eu quero, para poder encaminhar a nossa conversa de hoje e, inclusive, nos organizar para a ceia. Colossenses 3. Olha o que está escrito. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Quem ressuscitou? Nós. É o texto que diz. Nós ressuscitamos com Cristo, olha lá. Vocês que já ressuscitaram com Cristo, ou já que vocês ressuscitaram com Cristo. Esse é um ponto importante para nós pensarmos. Mas eu volto a dizer, talvez não será tão celebrado, porque nós não estávamos dentro de um caixão, nós não estávamos com um monte de flor em cima de nós não estávamos com um daqueles véuzinhos que é para proteger, de não ficar entrando os mosquitos no corpo ali, né? Que tem gente que insiste em vai lá e tira. É uma outra história essa.
Como nós não estávamos dentro de uma urna, então por nós não é tão celebrado. Às vezes nem celebrado é. Às vezes nós nem valorizamos. Mas Jesus operou o milagre da ressurreição em nós. Jesus operou o milagre da ressurreição. Eu estava morto, e eu posso dizer, morto e cheirando mal. Você estava morto, morta e cheirando mal. Mas Jesus te ressuscitou. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Já que eu fui ressuscitado, então o que eu devo fazer agora, como uma pessoa que foi ressuscitada? Procurem as coisas que são do alto. Se eu sou ressuscitado, então eu preciso. Não é que eu posso, quem sabe? Eu preciso. É uma instrução, é uma orientação deixada pelo próprio Deus. Aí a gente cai naquela conversa que tem gente que não gosta, mas é a conversa que vem do céu para a nossa vida. Que tipo de vida eu estou levando? O que é que eu estou buscando? O que eu tenho feito no meu dia a dia? Que tipo de igreja que eu tenho sido? Se o morto cheirava mal, a Bíblia diz que nós somos o quê? O que você falou, Bezerra? Também. O que nós somos? De Cristo. Bom perfume. Se antes cheirávamos mal, agora somos o bom perfume. Mas nós estamos sendo um bom perfume. Quando a gente entra ou quando a gente sai de determinado lugar. Você já viu? Tem pessoa, eu admiro, eu não consigo. A rinite ataca de um jeito que para mim não funciona. Mas dentro do possível eu tomo banho, lógico, né? Só faltava não tomar banho. Tomo o meu banho. Passo um perfume, né? Geralmente perfume antitranspirante, pro dia a dia, vez por outra, passo um perfume que é um pouco mais cheiroso, que eu nem sei o nome, que eu ganhei, eu não sei o nome. Tem gente que usa uns perfumes, ela passa, ela já até virou a esquina, o perfume ainda está no ar. Você já percebeu isso? Sim ou não? Tem gente que não é nem perfume. Eu não entendo dessas coisas. Às vezes não é nem o perfume, é o shampoo. Eu às vezes pego no pé da Márcia e falo: você pegou esse shampoo de novo, eu não gosto dele. Só para irritar ela. Mas eu escolho o shampoo, eu sou enjoado. Não pode ser shampoo para cabelo oleoso. Pronto, tem que ser shampoo. Ela fica louca comigo. Tem pessoa, o shampoo, de longe a pessoa passa, tá o cheiro. Tem pessoa que é o creme, tem uns cremes que, meu Deus do céu, tem gente que gosta de manter. Eu tenho dificuldade, por conta da rinite, eu tenho que tomar cuidado, conforme o cheiro, inclusive, se eu ficar perto um pouquinho de tempo, me dá dor de cabeça. Me dá dor de cabeça. Agora, com isso eu não estou dizendo e nem defendendo que as pessoas têm que andar por aí sem ter um cheiro, sem ter um aroma, sem ter um perfume, sem ter o perfume que a pessoa gosta, muito pelo contrário. Agora, a minha fala em relação a esse assunto muitas vezes a pessoa se preocupa com um perfume, com um creme, com uma loção, com um shampoo, com um sabonete que fica tão cheiroso, mas a pessoa não se preocupa em ser o bom perfume de Cristo. A pessoa ela não faz questão nenhuma de deixar um cheiro gostoso por onde ela passa em relação à vida dela em Cristo. Estávamos mortos, cheirando mal, mas Cristo nos ressuscitou e hoje nós devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E só para não perder o costume, ele está sentado à direita, ele não está sentado à esquerda.
buscar as coisas que são do alto, viver em novidade de vida. Aí, alguns gostam de pontuar. Eu vou pontuar aqui algumas questões importantes para nós apenas deixarmos organizada a nossa reflexão. A história é João capítulo 11, faz a leitura lá, eu fiz uma leitura fracionada, você pode fazer a leitura toda de João 11, falando da ressurreição do Lázaro. Um texto de apoio, Colossenses capítulo 3, verso 1, que reforça que nós fomos ressuscitados, porque nós valorizamos tanto a ressurreição do Lázaro e devemos valorizar mesmo, mas não podemos esquecer que nós fomos ressuscitados com Cristo. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Agora eu quero pontuar algumas questões importantes, somente para finalizar a nossa reflexão. Primeira situação importante, dentro dessa ressurreição em Cristo, a nossa união com Cristo. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de nós nos encontrarmos com Jesus através do corpo e do sangue. Hoje é dia de nós trazermos à memória o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Hoje é dia. Fazer isso em memória de mim é o que Jesus ensina. Então nós somos um em Cristo. Somos um em Cristo. É importante. Ontem alguns irmãos foram dar uma limpada nos nossos terrenos aqui no Jardim Dona Lourdes. Aí estávamos ali conversando, apareceu uma pessoa. Eu cheguei para abastecer, eu era o carro-pipa da turma. Fui levar combustível, que tinha acabado o combustível das lambretas. Aí, o que eu estou parando, tem um senhor que vem, então, você que é o pastor? Eu estou tentando ser pastor, é difícil, mas eu estou tentando, vai dar certo. E aí ele foi, porque eu já construí não sei quantos templos, eu fui não sei da onde, eu fiz não sei o que lá, eu isso. Falei, que ótimo. Hoje o senhor está congregando onde? Ele falou, não, eu não estou indo em lugar nenhum. Eu falei, então o senhor já está errado. O senhor está errado. Porque a Bíblia ensina que nós devemos congregar. Porque a igreja, ele falou, porque a igreja é o corpo. Falei, e o senhor já viu a perna numa esquina, a mão na outra esquina, o tronco na outra esquina? O corpo fica esparramado? O corpo, ele está junto, ele está unido, tendo Cristo como a cabeça. E ali eu fui conversando com ele e fui procurando mostrar para ele a importância. O texto aqui, o ponto fala, nós somos um em Cristo, com Cristo. Nós somos um. A importância de nós estarmos juntos. A importância de nós tomarmos cuidado de não cair dentro de um engano que muitos têm caído hoje por uma série de fatores, onde a pessoa ela defende que ela não precisa congregar, a pessoa defende que ela não precisa estar junto na igreja, a pessoa defende que ela não precisa estar com os irmãos dentro de uma denominação, porque a denominação é do homem. Sim, a denominação é do homem, mas a igreja é de Cristo, e a igreja se reúne debaixo de uma placa de denominação para melhor organização do corpo, da igreja espiritual, aonde alguns se reúnem em uma igreja, porque para alguns, se o pastor não tiver de paletó e de gravata, ele não é pastor. Então tem igreja, instituição, onde a pessoa ela usa paletó e gravata igualmente o pastor. E se não tiver de paletó e gravata, vai para a disciplina. Mas tem lugar onde a pessoa ela tem um entendimento diferente de que não precisa do paletó e da gravata para Deus se manifestar. Paletó e gravata está falando de roupa, está falando de costume, está falando da pessoa se vestir bem.
E é importante nós nos vestirmos razoavelmente bem dentro das nossas condições e possibilidades. Agora, nós não podemos abrir mão do entendimento. Devemos congregar, devemos estar juntos, devemos contar o testemunho, devemos aprender com as pessoas, devemos ensinar as pessoas a nossa vida, igual nós estamos aqui. A nossa vida, ela fortalece a vida de outras pessoas. Primeiro, ressuscitados em Cristo, primeiro, nós somos um com Cristo. Um em Cristo. E não podemos abrir mão a respeito disso daí. Segundo, ressuscitados com Cristo, nós devemos estar batizados nas águas. Embora hoje nós não estamos com o batistério aqui, final do mês o batistério vai estar cheio de novo. Eu não sei se você é ou não é batizado. Se não é, é importante ser batizado nas águas. A importância do batismo nas águas, ela marca a história de alguém que foi ressuscitado. E há textos, inclusive, que vai falar disso. Ressuscitado através do batismo. Romanos vai falar de uma maneira ainda mais clara. Capítulo 6, se tiver a curiosidade, vai lá depois e faz uma leitura. Romanos capítulo 6, você vai ver muita coisa importante a respeito da nova vida da pessoa em Cristo. Terceiro, nós morremos por pecado. Nós morremos. O pecado acaba sendo um acidente. O pecado não pode ser uma decisão da nossa parte. Estamos dentro de um período em que se fala da... Como que é agora? Não é maravilhosa a graça? Super graça, será? Se alguém lembrar, me ajude. Fugiu. Aonde a graça ela vai além, então você pode viver sua vida e você pode pecar à vontade, porque a graça de Deus está sobre você. Irmão, irmã, a Bíblia ela nos ensina, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram e eis que tudo se fez novo. É triste quando você vê a pessoa vivendo a mesma vida de desde sempre. Está em Jesus, está na igreja, tem tempo de igreja, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a mesma vida, a mesma prática, o mesmo vício. A pessoa não consegue vencer, mas ela não vence porque ela não quer. Porque Jesus já morreu na cruz por ela. Jesus morreu na cruz pela pessoa, por nós. Ele morreu por nós. Então, em Cristo, nós estamos mortos para o pecado. O pecado, ele tem que trazer em nós um desconforto. A prática do pecado, ela tem que trazer em nós um descontentamento. E nós vemos, é comum, hoje em dia, é comum, é triste, mas é comum. Você vê crente que mente. Crente mentiroso, vai mentindo de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. A mentira, a Bíblia diz, o pai dela tem um nome. Como é o nome do pai da mentira? É o diabo. Mas assim, ó, é comum. Crente que não paga conta. Meu Deus, tudo bem que não tem que ser crente para pagar conta. Fez conta, tem que pagar. Independente do que a pessoa seja, na fé que ela professa. Agora tem crente que não paga conta. E tem crente que não paga a conta e fala assim, vou esperar dar 5 anos, Daniel, porque depois de 5 anos caduca. Mas meu Deus do céu, caduca, Daniel? Apaga a conta? Foi zerada a conta? Tem gente que fica vivendo desse jeito, vai enrolando, vai fazendo, vai devendo, vai... A pessoa muitas vezes para pagar, eu não sei, eu acho que não faz. Cadê a Patrícia? Foi arrebatada? Ela estava aí, né?
Vou pegar a Mirella, está mais fácil. A pessoa compra, mas se bem que a Mirella é braba, vai comprar a marmita da Mirella e não pagar, você vai ver onde você vai entrar. A pessoa compra uma marmita, não paga uma marmita. Não é, Mirella? Eu sei que não tem, porque eu te conheço. Adriano? A pessoa vai sair de lá com uma panelada na cabeça. A pessoa não paga uma refeição. Faz uma unha, que eu ia mexer com a Patrícia, faz uma unha, não paga a unha. Compra um perfume que tem irmão, tem irmã, mais irmã, mas tem também uns irmãos que vendem perfume, que vendem algum tipo de produto. Não paga, mas meu Deus do céu. É a igreja, o bom perfume de Cristo está estranho. Aquilo que era para estar cheirando bom, está cheirando mal. E muitas vezes está sendo normalizado. O que importa é que eu receba o meu milagre. Eu recebendo o meu milagre, não importa a vida que eu vivo. E está errado. É uma nova vida. Então, morte para o pecado. Outro ponto, vida em novidade. É novidade de vida. Está sempre vivendo em novidade. Nós estamos falando de pontos a respeito de pessoa que ressuscitou com Cristo. A vida dessa pessoa passa a ser uma vida diferente, uma vida agradável, uma vida que inspira, uma vida que motiva, uma vida que traz alegria, uma vida que verdadeiramente faz com que as pessoas elas queiram estar perto daquela pessoa, mas não apenas perto daquela pessoa, que ela queira conhecer a Cristo. Quarta-feira nós batizamos uma pessoa aqui. Não está aqui, mas eu vou falar. A sogra está aqui, o sogro. Aí, se eu falar qualquer coisa errada, vocês podem me corrigir. A Érica trabalha na parte da estética. Ela tem uma cliente. E essa cliente, não sei qual é a frequência que ela vai, a cliente conversando com a Érica, porque a Érica ela costuma falar de Jesus, falou do batismo. A cliente falou, mas batismo? Mas eu vou na igreja, já tem um tempo. Mas não fala de batismo. Não sabe nada do batismo lá. E a Érica ensinou, explicou, comentou a respeito do batismo. E ela, inclusive, falou, o batistério está cheio lá, o pastor está com o batistério pronto para batizar, se quiser alguém ser batizado. Ela falou, mas batismo é bíblico? É. É para todas as pessoas? Sim. Então eu quero me batizar. Veio aqui e batizou quarta-feira. É interessante. É interessante. Você vai, uma pessoa em Cristo, ela vai contagiar outras pessoas e ela vai trazer um bom exemplo a ponto da outra pessoa querer fazer o que ela faz também em Cristo. Último ponto, eu falei da sogra do sogro, mas está aí a mãe com o pai, né? Claudinei com a Rosimar. Último ponto, a continuação da obra. É uma obra iniciada em nós, a obra não está terminada, ele está trabalhando em nós, e nós devemos responder à obra que Deus tem feito na nossa vida. Tudo coisa simples, mas coisas importantes na vida de um cristão. Então você vem para cá nessa manhã para ouvir a mensagem. Pastor, eu venho para ouvir a mensagem, eu quero tomar posse do meu milagre. O maior milagre é o milagre da ressurreição. Mas se você tiver alguma situação na sua vida que precisa passar por um processo de ressurreição, o Deus que te ressuscitou dos mortos, Ele tem poder para ressuscitar algo na sua vida também. Pode ter certeza disso. Mas o Deus que te ressuscitou, Ele tem chamado você para viver uma nova vida, para viver em glória, juntamente com Ele, viver sendo o bom perfume de Cristo, viver em novidade de vida, viver fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer e podendo contribuir na vida de outras tantas pessoas. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmão. Há um propósito na sua vida. Há um propósito na minha vida. Há um propósito na nossa vida. Agora, aí é cada um de nós.
cada um de nós vai responder a esse propósito da melhor forma possível. Feche seus olhos que eu quero orar com você, por favor. Os músicos podem vir para o altar e nós vamos juntos, nesse momento, participar da Santa Ceia do Senhor, ressuscitados com Cristo, ressuscitados. Graças a Deus, graças a Deus. Deus tem sido bondoso conosco. Nós estávamos cheirando mal, mas Jesus nos ressuscitou. Meu Deus, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade, essa rica oportunidade. Primeiro de fazermos essa reflexão, primeiro de podermos pensarmos juntos, ó Deus, sobre o exemplo do Lázaro. O Lázaro literalmente morreu, mas o Senhor ressuscita o Lázaro. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas assim também o Senhor nos ressuscitou e nos chama para vivermos uma nova vida. Nessa nova vida, nós testemunhamos o Teu agir, passando pelas águas do batismo. Nessa nova vida, nós morremos para o pecado, vivemos em novidade de vida, andamos unidos em Cristo. Nessa nova vida, nós entendemos que estamos em obra, estamos sendo trabalhados por Ti, e através da nossa vida, o Senhor tem alcançado pessoas. Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, fortalece esse povo na Tua palavra, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo e poderoso nome. Diga amém, diga graças a Deus. Nós vamos servi-los com a ceia, os elementos para a ceia, o pão, o suco. Todos são convidados a participar, incluindo as crianças que estão conosco no templo. Os pecadores são os convidados número 1, para que possamos receber de Jesus o perdão. Esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. No corpo vamos encontrar força para vencer. E no suco ou no sangue, o perdão. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se encontra com Jesus. Faça isso em memória de mim, disse Jesus. Então faça isso, participe, se alegre, porque você estava morto, mas ressuscitou. Lembra da parábola do filho pródigo, quando ele volta para casa e o pai fala: vamos fazer festa, porque o meu filho estava morto, mas ele ressuscitou. Você é uma nova criatura em Jesus. Pode ficar à vontade. Todos são convidados a participar conosco. Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Reis deste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim,
deve ser. Todos foram servidos? Peguem em suas mãos o pão e nós vamos juntos celebrar o corpo de Cristo. Senhor, nós entregamos a Ti esses pães que representam um corpo que foi moído na cruz por todos nós. O corpo do qual somos participantes e no corpo temos força para andarmos em vitória. Consagramos ao Senhor, que sejamos nessa manhã tocados por Ti, fortalecidos para continuarmos essa caminhada, que é uma caminhada em direção à Nova Jerusalém, a nossa morada nos céus. Entregamos a Ti os pães e agradecemos por sermos participantes do corpo, em nome de Jesus. Participemos juntos. A Bíblia diz assim, João capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que seja essa manhã onde nós, com essa atitude de participarmos do corpo e do sangue, estejamos reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores, mas que o Senhor é bom, nos perdoa e nos dá uma nova oportunidade. Amém? Entregamos ao Senhor o suco, Deus. Consagramos a Ti. Entendemos que o suco representa o sangue que nos purifica de todo pecado. Pecado esse do qual eu sou o pecador número 1 aqui nesse lugar, e juntamente com cada irmão, com cada irmã, todos nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos do sangue do Senhor sobre a nossa vida. Pecadores não por tomada de decisão, mas pecadores acidentalmente, porque nós já fomos ressuscitados para vivermos uma nova vida, livres do pecado. Consagramos o suco ao Senhor, em nome de Jesus. Participemos. Glória a Deus. Se você pode, dobra o joelho e agradeça. Se preferir ficar sentado, fica sentado ou em pé. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos toca.
Senhor nessa manhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem ressurreição de Deus para a sua vida nessa manhã. Pastor, eu estou precisando que algo ressuscite. O poder da ressurreição está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Quem estava conosco até o momento através da transmissão, Deus continue abençoando você. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia.